Em plena Segunda Guerra Mundial, o Oceano Pacífico se tornou palco de uma série de batalhas decisivas entre os aliados e o Japão Imperial, que estava determinado a manter sua expansão pela Ásia. Entre 1942 e 1945, o exército japonês estabeleceu diversas posições estratégicas em várias ilhas da região, mas em 1945, uma operação britânica desafiaria a resistência japonesa em uma pequena e remota ilha, Ramri. Localizada na Birmânia, hoje conhecida como Myanmar, a ilha de Ramri era ao mesmo tempo estratégica e traiçoeira. Ela oferecia uma posição vantajosa para controlar rotas marítimas, mas sua geografia era quase hostil a qualquer presença humana. Com seus pântanos densos e manguezais profundos, o terreno era tão úmido e lamacento que o simples ato de caminhar tornava-se uma tarefa exaustiva. Em janeiro de 1945, as forças britânicas iniciaram uma campanha para retomar Ramri das mãos dos japoneses. Eles sabiam que a presença do Japão ali ameaçava suas rotas de suprimento, e com a guerra se aproximando do fim, essa vitória era crucial. Ao desembarcarem na ilha, os britânicos encontraram uma resistência ferrenha das forças japonesas, que estavam entrincheiradas e preparadas para uma batalha duradoura. A Batalha de Ramri começou com intensos bombardeios, seguidos por um avanço lento e meticuloso das tropas britânicas. Os soldados japoneses, apesar de em menor número, lutavam com uma determinação implacável, cientes de que sua rendição não era uma opção. As tropas japonesas tinham o que chamavam de espírito da flor de cerejeira, a crença de que morrer em batalha era uma honra e que a derrota significava a desonra de sua nação. E com essa mentalidade, eles resistiram bravamente. Por semanas, os dois lados enfrentaram calor insuportável, terreno enlameado e ataques ininterruptos. Mas, gradualmente, a posição japonesa começou a enfraquecer. Quando perceberam que estavam prestes a ser completamente cercados pelos britânicos, os soldados japoneses tomaram uma decisão desesperada: recuar para o interior da ilha, na esperança de encontrar uma rota de fuga. Esse recuo, porém, os levou diretamente para o coração do mangue, um dos ambientes mais hostis e desconhecidos de Ramri. Enquanto eles caminhavam pela vegetação densa e pegajosa, poucos sabiam do perigo que os aguardava. Os soldados estavam exaustos, famintos e já lutavam contra doenças tropicais. Mas o pior ainda estava por vir, e ele chegaria debaixo d'água, na forma de uma das criaturas mais temidas da natureza, o crocodilo de água salgada. Esses crocodilos são conhecidos por serem um dos predadores mais perigosos do planeta. Eles são pacientes, furtivos, e seus ataques são rápidos e brutais. Ao cair da noite, esses gigantes aquáticos começam a caçar. Para os crocodilos de Ramri, aquele grupo de soldados humanos era uma oportunidade única. Presas em um terreno pantanoso e lento, onde os crocodilos tinham todas as vantagens. O número exato de soldados que entrou no pântano é incerto, mas relatos sugerem que eram cerca de 1000. Conforme a escuridão tomava conta do mangue, os crocodilos se aproximavam lentamente, quase imperceptíveis na água barrenta. A primeira onda de ataques foi rápida e silenciosa. Soldados que se afastavam do grupo eram os primeiros a desaparecer, tragados para baixo da água em um único movimento. Para os que estavam no meio do mangue, o terror era insuportável. Cada som, cada movimento na água trazia consigo a possibilidade de um ataque fatal. Os sobreviventes descreveram cenas de puro horror. O silêncio era quebrado apenas por gritos de dor e desespero, enquanto os crocodilos levavam os soldados, um por um. Muitos tentaram escalar árvores, agarrando-se desesperadamente às raízes e troncos, na esperança de escapar dos répteis famintos. Mas os crocodilos eram astutos, atacavam os soldados que tentavam escapar e os puxavam de volta para a água. A lama, densa e pegajosa, dificultava qualquer tentativa de fuga, deixando os homens encurralados. Na manhã seguinte, o cenário era de devastação. Os britânicos que monitoravam os movimentos dos japoneses à distância ouviram os gritos durante a noite e ao amanhecer encontraram apenas alguns sobreviventes, a maioria coberta de lama, ferida e em estado de choque. Para os britânicos, a visão do que restou do batalhão japonês no pântano foi chocante.
Esse evento ficou registrado como um dos massacres mais bizarros e horríveis da Segunda Guerra Mundial. Um confronto não entre exércitos, mas entre o homem e a natureza selvagem, onde, dessa vez, a natureza levou a melhor de uma forma brutal e inesquecível. A Batalha de Hamri não foi apenas uma luta pela sobrevivência humana, mas uma lembrança sinistra dos perigos desconhecidos que podem se esconder nos cantos mais inóspitos da Terra. Muitos consideram esse relato exagerado, ou mesmo uma lenda criada a partir de fragmentos de verdade. Mas a ideia de soldados encurralados por crocodilos mortais na escuridão do pântano continua a fascinar e a aterrorizar. Mas o que você acha? Seria essa história de Hamri um fato histórico preciso ou um relato exagerado pelas testemunhas? O massacre dos crocodilos se tornou uma lenda urbana ou é realmente um dos episódios mais horrendos da guerra moderna? Deixe nos comentários a sua opinião e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima e lembre-se, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer ficção.